talvez, assim, é que eu sou um pouco crítico, tá? Nesse ponto. Eu tenho uma dificuldade de dizer assim que a gente. E eu já fui macetado por isso também. Ah, mas como é que vai dizer que a NR36 não teve efeito? Bom, eu acho que ela teve efeitos parciais. Eu acho que ela foi excelente, né? A partir do ponto de que a gente começa a regulamentar a atividade, a profissão, era algo que já devia ter, já existia esse debate, né? Então se consolida do ponto de vista de regulamentação, mas se nós olharmos para dados de doenças, acidente de trabalho, ela ainda é ineficiente. E aí a gente entra em outros pontos. Jornada de trabalho, ausência de ginástica laboral, existe todo um estudo, eu sei que existe estudos que dizer que não, ginástica laboral, da forma qual ela está disposta hoje no frigorífico, ela não é eficaz, ela não é boa, não faz bem para o ser humano, é melhor pausa do que ginástica. Tem um debate sobre isso. Mas a minha colocação é que, então, na verdade, isso consolida, antes de mais nada, consolida que a gente está preservando o capital. A gente não, né? Que se preserva o capital. Não vamos reduzir a jornada, precisa que tenha essa jornada para dar conta do que precisa fazer, e não vamos modificar o sistema todo de produção por causa da ginástica laboral. Então, está se preservando o capital. Vamos continuar acidentando pessoas, continuar adoecendo pessoas e segue o barco, até que algo estoure. E a gente vai falar também sobre o futuro da atividade frigorífica. Na minha visão, nós precisamos tratar o todo. Não sei de que forma, o doutor talvez possa me esclarecer disso, mas um dos pontos é mexer na jornada de trabalho. A jornada de 8h48, ela traduz uma jornada média semanal, ao menos de 44 horas semanais, então ela é maior do que a média nacional do IBGE hoje é 39 horas, 39,8 horas semanal, então a gente já tem uma sobre-jornada da jornada habitual, fora as horas extras. Então pode chegar a 50 horas, 50 horas por mês, por semana. E não tem ginástica laboral. Em toda essa debate. Da forma que qual está disposta, é melhor não fazer. Mas aí, na minha visão, a gente precisa mudar o todo. Se precisar fazer jornadas de 4 horas para conseguir instituir uma jornada laboral no meio disso, para o trabalhador trabalhar só 4 horas, tem que ser. Vai inviabilizar a atividade econômica? Ok, pode ser até que inviabilize a atividade econômica. Mas se nós continuarmos com a ideia de que não podemos porque vai inviabilizar a atividade econômica, a gente continua preterindo a vida humana ao capital. É. Então, você tá correto, né? Mas eu acho que só que você, vamos dizer assim, está colocando o ponto ideal, né, para a gente chegar. E a realidade, ela é muito mais cruel que isso, Sim. porque para a gente argumentar que tem que ser assim, e exatamente dessa maneira que você falou, quem sabe jornada de 4 horas Ou 6 horas, que ou seja. 6 horas, isso é verdade, seria muito melhor, né? Mas o que acontece é que tem uma briga, né, entre quem tem a força de trabalho e quem tem o capital. Sem esquecer que hoje nós temos um Congresso que uma parcela grande do Congresso, ela não é a favor dos trabalhadores, ela é a favor do empresariado, a favor de outros interesses. Você vê o que foi aquele PL do estupro, né? Sim, Quer dizer, eles propõem um PL que a pena para a mulher estuprada seria o dobro do tempo de prisão para o estuprador. sim. Então, é dessa gente que nós estamos falando, que inclusive, felizmente, nesse caso específico que eu estou falando, nenhum povo mais conservador apoiou, né, esse Sim, tipo de sim. coisa, Uhum. que ainda bem, né? Já pensou? Sim, Nosso sim. país ia ser conhecido como um país de gente meio com gente fora da casinha, né? É, Infelizmente. Mas enfim, eu estou dizendo isso para dizer que esta é a realidade que nós temos, é esse embate. Então, a questão da jornada, inclusive por ela ser 8h48, e nunca é, sempre é mais, né? E 8h48 com uma jornada de 44 para trabalhar de segunda a sexta, que é o que os trabalhadores querem. Eles dizem, não, eu trabalho a mais, tal, para ter o sábado e o domingo livre, que é uma coisa muito importante para a vida da gente, né? sim. A vida social da gente que importa muito, a vida familiar, Que a onde, vida ela se dá fora do trabalho, né? é A claro, vida real, né? A vida em convivência e tal, né? No final das contas, ela se dá claro, fora do trabalho. O trabalho tá claro, lá produzindo, tá lá provendo o teu sustento. claro. Mas a vida real, ela se dá fora do trabalho, né? Claro. E aí um ponto-chave de saúde e segurança do trabalho é jornada de trabalho. É justamente isso. A ponto de tinha um procurador no evento aqui, que foi procurador em Chapecó, inclusive, do MPT, Dr. Sandro Sardá, e ele estava comentando que um frigorífico da região centro-oeste que eles acompanharam chegou a ter jornada de trabalho de 16 horas no frigorífico. Ora, e ele dizendo,
né, expressando: "Olha, na minha opinião, isso é um trabalho análogo Mas à correto. escravidão", né, porque são jorna e não é dizer eu, por exemplo, já trabalhei 16, 17 no caso já virei 24 ou 36 em plantão, Sim, né, mas ainda trabalho às vezes 16 horas num trabalho intelectual, onde eu sento num computador e começo a escrever, mas aí começa a pesar, eu paro, vou no banheiro, tomo um cafezinho, né. Embora isso seja extenuante, mas eu tenho uma autonomia, eu tenho como regular. Ali no frigorífico, ou na indústria metalúrgica, ou em outro tipo de indústria, não, né. sim, Quem manda é o cronômetro lá do encarregado e vai ter que trabalhar. Então acho que a primeira questão realmente de item de saúde e segurança no trabalho é discutir diminuição de jornada jornada, de né. trabalho, porque aí você acaba discutindo também diminuição de ritmo, né, e outros fatores, inclusive psicossociais, como, por exemplo, a completa falta de autonomia e o autoritarismo que existe nesse tipo de ambiente, infelizmente, que leva inclusive a coisas como o assédio moral, que hoje a gente está presenciando um aumento desse tipo de questão. Mas para te responder objetivamente, eu participei da comissão que criou a NR36 em 2011 a 2013, e ela foi assinada pelo ministro do Trabalho naquele ano, 18 de abril de 2013, era o ministro, inclusive, um catarinense, o ministro Manuel Dias, né, que mora em Floripa até hoje. E aí, publicada no Diário Oficial da União, 19 de abril de 2013, e a NR36 teve um impacto grande. Agora, tudo o que você falou é desse jeito mesmo. Ela impactou, ela foi positiva, inclusive por publicações científicas que foram apresentadas nesse encontro aqui. O doutor Diogo, ele demonstrou o seguinte: tinham muitas Sim, situações extremamente críticas. Tinham situações extremamente críticas, situações ruins, situações moderadamente ruins, situações boas. Após a NR36, praticamente não existem mais situações extremamente críticas. As pessoas não vão adoecer? Vão e estão adoecendo, pelas situações ainda ruins que sim, são expostas, que a ANR ainda não conseguiu impactar isso. Então, para a gente não ficar também é, é 8 ou 80, né, que o pessoal fala. Não, sim, infelizmente é o seguinte, nesse caso é 30, é 35. sim, Ela impactou positivamente, melhorou, e vou te dizer uma coisa, reflexo dos últimos 6 anos, inclusive, que nós tivemos aí desde o golpe contra Dilma e esse governo anterior extremamente autoritário, que na minha opinião pessoal nós beiramos o fascismo ali com o governo Bolsonaro. O que que aconteceu com a fiscalização? Em todos os setores, inclusive no setor do trabalho, ela quase que foi desmembrada. Ela ficou, num nível muito baixo da sua capacidade de execução. E com baixa fiscalização, o que que sim. acontece? Aí os abusos aumentaram em muito.